Hoje nós vamos, se nosso bom Deus permitir, concluir o que nós começamos ali no dia 19, o primeiro sermão sobre esse assunto. Primeira Reis, capítulo 11 e o capítulo 12, todos acharam? Por ser um texto grande, nós não vamos lê-lo aqui, mas vamos tomando conhecimento do mesmo, de acordo que for seguir a exposição. Amém? Vamos fazer ter mais um momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja tua, para ouvir tua voz. Fala conosco, Senhor, ilumina-nos e dai-nos da tua graça, Senhor, para que possamos entender os desígnios aqui da tua palavra e para que possamos crescer, Senhor, como crentes que temem o Senhor e que obedecem a tua palavra, para que o Senhor seja glorificado e visto. Afasta-nos, Pai, das intemperanças que nos levam ao pecado e à queda, e nos coloca, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos acertar o alvo e fazer o que é certo, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, nós no dia 19/5, domingo, há 2 domingos atrás, nós começamos essa exposição. E começamos trabalhando alguns pontos e vimos alguns pontos dos quais eu as qualifiquei como os perigos que cercavam a igreja, inclusive a nossa. Um ponto havia deixado claro para os irmãos, por causa da maturidade que nós temos hoje, e a caminhada que nós temos hoje é muito tranquila, que está relacionado acerca da igreja inclusiva. Essa para nós não tem tanto problema, mas 2 pontos nós iríamos trabalhar nesses domingos, que seria o qual nós estamos trabalhando hoje e trabalhamos domingo passado, olhando para a palavra do Senhor, que é o perigo dos ensinos juvenis e a exemplificação juvenil, o jovem no centro do ensino da igreja, e da mesma forma o jovem sendo aquela fonte de ensino e exigência dentro das residências da casa dos crentes. E a outra é o ofício da igreja e a mulher estando ali como tal, oficializando, trabalhando na igreja como oficial. Tratamos sobre isso e esses eram os pontos que nós estávamos falando. No domingo passado, nós olhamos de forma introdutória sobre esse texto, que é o capítulo 11 e o capítulo 12 aqui de 1 Reis, e nos detivemos em 2 pontos importantíssimos que falava sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que andam juntas durante toda a Escritura, e aqui de forma muito explícita e muito clara. Entendida essa questão, vamos olhar para o texto. É uma narrativa, e uma narrativa que vem mostrando o desenvolvimento da história e os fatos que aconteceram ali com Israel, com Salomão, com as suas muitas mulheres, com seus deuses, o paganismo, e que veio como consequência adversários e a queda, Israel sendo rachado ali pelo próprio Deus e dividido como consequência do pecado que foi cometido ali por Salomão. E como tônica do que nós estamos vendo, Deus escolheu fazer isso no reinado de um jovem rei, ou seja, por causa das escolhas precipitadas que habitam no coração de jovens, de pessoas jovens diante de coisas muito grandes, e principalmente a juventude psicológica, que nós vamos ver daqui a pouco dentro do texto, que essa é tão grave quanto. Por quê? Porque você vai perceber que existia naquela época, como existe hoje, muitos jovens velhos, homens com idade de serem homens maduros, mas não passam de crianças, são jovenzinhos de 50 e 60 anos. Aqui é mais ou menos essa situação que nos apresenta. Vamos olhar ali para o texto. Nós começamos aqui, 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13.
Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó, nesse bloco. Nos fala assim, ó. Ora, além da filha de Faraó, perdão, do verso 1 ao verso 13, vai nos apontar para a idolatria de Salomão. É a parte do texto onde vai focar nisso aqui e como isso aconteceu. Eu quero ler com vocês aqui os 4 primeiros versos, do verso 1 ao verso 4. Do verso 1 ao verso 4 vai ficar explícito para nós a desobediência expressa de Salomão da ordem de Deus. A ordem de Deus ali no Antigo Testamento está ali para todo o povo, em especial para aqueles que estão à frente da família e do povo de Deus, é essa, Deuteronômio 7, 3 e 4 e Deuteronômio 17, verso 17. Olha o que diz aqui no verso 1 ao verso 4, diz assim, ó: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casei elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Ou seja, aqui em Salomão, já de cara nós observamos que no início do seu reinado, lá nos primeiros momentos, pouco depois, ele começa a pecar contra Deus. Ele peca contra Deus fazendo o quê? Casando-se, tentando aumentar a paz que ele já tinha, porque Davi tinha deixado um reinado de muita paz. Muitas conquistas e muitos conflitos que ele passou, ele conquistou um espaço muito grande e um reinado de paz que ele havia deixado para o filho. Mas é aquele jeitinho humano, né? Sempre pode ter mais. E aí Salomão alcançou aqui, com vários casamentos, vários acordos de paz. Só que tudo isso foi em pauta de desobediência a Deus. Olha o que fala Deuteronômio 7, verso 3 e verso 4. Olha aí na sua Bíblia. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Agora capítulo 17, verso 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. E olha o que aconteceu com Salomão: multiplicou tanto prata quanto ouro, quanto o número de mulheres. Aí você percebe, será que foi coincidência chegarmos aqui onde Salomão chegou? Claro que não. Uma fala pertinente de um comentarista estudioso, o nome dele é Warren Wiersbe, é essa: as escrituras jamais se esquivam dos defeitos dos heróis. As escrituras nunca deixam de apontar onde eles erraram e o que eles fizeram de mal, e Salomão fez isso. Agora o verso 5 e o verso 6 trazem as consequências dos erros que se desdobraram em outros erros mais graves ainda. Olha aí o verso 5 e o verso 6. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Verso 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ou seja, já não bastava ter feito o que tinha feito, e agora ele se entrega completamente a um relacionamento com os deuses que são abominações do pai. E as consequências começam a piorar. O verso 6, Salomão escolheu seguir o exemplo promíscuo do pai, ter muitas mulheres, mas não se dedicou em seguir o exemplo do pai de não ser um idólatra. Olha que interessante. Davi era um promíscuo também, era um homem de dezenas de mulheres, mas Davi ele não se prostrava a outros deuses. Mas interessante, Salomão aprendeu em seguir os erros do pai, e a parte boa do pai ele se esquivou. E aqui segue um alerta para nós.
Os maus exemplos parece que exigem muito mais obediência dos que estão nos observando do que os bons exemplos. Nós que somos pais, os irmãos que têm alguma autoridade, ou irmãos que têm alguém que está junto com você e que te observa, cuidado, porque é muito mais fácil nós seguirmos o errado do que o certo. O certo parece que é muito mais difícil. Salomão simplesmente seguiu aquilo que era do pai, aquilo que era mais fácil, e se entregou um caminho de perdição. Verso 7 e verso 8, um rei idólatra e capacho de suas muitas mulheres. Olha o que diz aí, verso 7 e verso 8. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Agora, verso 7 e verso 8, nós vemos que Salomão simplesmente pega aqui Jerusalém e faz de Israel uma terra pagã. Imagina, 700 mulheres, 700 princesas com várias divindades, e ele faz para essas divindades altares de sacrifício e satisfação para outros deuses. Olha onde chegou aquele que era filho do rei Davi, aquele que o Senhor Deus teve 2 encontros com ele, e o Senhor Deus falou assim: o que você quer, meu filho? Ele falou assim: me dê sabedoria para que eu possa pastorear e instruir o teu povo. E a Bíblia fala que Deus achou graça. Teve graça aos olhos de Deus essa resposta de Salomão. E Deus concedeu sabedoria para Salomão que nunca houve antes e não haveria depois. Olha quem era Salomão. E olha onde que Salomão chegou. Ele fez de Israel uma cidade pagã. Aí você olha e fala assim: mas começou agora, pastor, estragou agora. Não, ele tropeçou lá no início, quando ele aceitou desobedecer a palavra do Senhor. Mais uma vez aqui, o irmão Warren Wiersbe, estudando o livro de Eclesiastes e olhando para a situação da vida que chegou o rei Salomão, ele faz uma proposição fenomenal. E eu peço a atenção de vocês. Olha o que ele fala sobre Salomão aqui. Ele fala assim: seu amor pelos valores espirituais foi substituído pelos prazeres físicos e pela riqueza material. E aos poucos seu coração se distanciou do Senhor. Primeiro, tornou-se amigo do mundo. Depois foi contaminado pelo mundo. Em seguida passou a amar o mundo e a se conformar com o mundo. Infelizmente, o resultado desse declínio pode levar o indivíduo a ser condenado com o mundo e a perder tudo. Esse foi Salomão. Começou amando o Senhor, começou se relacionando com o Senhor, começou fiel ao Senhor, mas os seus olhos se prenderam em tantas coisas, e ele começou a se envolver com tantas coisas, que o mundo se tornou muito mais delicioso do que a presença do Senhor. E quando você lê o livro de Eclesiastes, ele fala: aquilo que os meus olhos desejaram, eu conquistei. Aquilo que o meu coração apeteceu, eu tive para mim, mas nada disso me foi prazeroso. Ele se tornou um ser humano seco, vazio, sem prazeres, e tendo experimentado todos os prazeres do mundo, porque substituiu o Senhor Deus por todas essas coisas. Olha onde nós estamos chegando aqui, hein? 1 Reis, capítulo 11, do verso 9 ao verso 13, nós vemos que a ira do Senhor, a ira de Deus sobre a vida de Salomão, e o decreto alcançou o seu sucessor. Ou seja, por causa desse erro de Salomão, a consequência, a ira de Deus chega a seu sucessor. 1 Reis 9, 11 a 13. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias. Por causa de quê, irmãos? Por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo.
darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, de novo, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi. Ou seja, as consequências do erro do rei Salomão só começam a aumentar. Elas ficam cada vez maiores. O que isso nos ensina? Que quanto mais você vai errando, mais as consequências vão aumentando e mais você vai se entranhando no pecado. Salmo 42:8. Um abismo atrai outro abismo. E às vezes você fica perdido. Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí nesse motivo que a Bíblia fala assim: lembra-te do teu primeiro amor. Lembra onde tu caíste. Lembra o que tu fizeste. Olha lá para trás. Volta, reconstrói, rebobina. Faz de novo. Conserta. Mas o coração de Salomão estava longe do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, do verso 26 ao verso 43, aqui o narrador nos apresenta fatos futuros. E esses fatos futuros são duríssimos. Por quê? Ele fala assim, Israel seria dividida. Reino do norte e reino do sul. Aquela potência. Aquele local que era o local do Senhor, em que aparentemente até agora estava tudo indo bem. Quem olhava de longe, olhava para Israel e falava assim: eis o local onde reinou Davi. Homem terrível, exército forte, exército pujante. Mas o Senhor falou assim: vai ser repartido. Aqui do verso 26 ao 43, vai ser repartido, vai ser rachado ao meio. Vai ficar uma parte pequenininha por causa do meu servo Davi para o seu filho. O resto vai ficar para o seu adversário, que é teu servo. Segunda demanda: quem reinaria a menor parte seria o filho dele, e quem reinaria a maior parte seria seu adversário. Ou seja, as consequências estão chegando, Salomão, e elas virão. Deus preservaria uma pequena tribo só por causa do amor que ele tinha por Davi. As consequências estão chegando. Para nós parece que não tem muita comunicação isso, porque nós não temos esse apego territorial. Mas Israel tinha. Um rei, por mais promíscuo e relaxado que ele fosse, ele tinha que ter, porque ele era rei. Ele era, entre aspas, dono. E agora Deus simplesmente está falando assim: eu vou pegar Israel e vou rasgar como se rasga uma página. Quando ele chega lá a Aias, que é o profeta, ele está usando uma capa, o Senhor fala assim: tira a capa e rasga ela em 12 partes. Rasga ela, dá 2 partes menores e as outras 10 dá para o servo de Salomão. O que é isso? Deus fazendo prefigurado aquilo visível daquilo que já estava no seu decreto. Ele rasgou o reino por causa da idolatria. Ele rasgou aquilo ali para que ele provasse e dissesse assim: isso vai acontecer. E a gente segue o texto. Verso 26 a verso 28 mostra quem seria esse rei. Quem tomaria o local de Salomão e reinaria a maior parte. Verso 26 e verso 28 diz assim, Jeroboão, filho de Nabate, a Efraimita de Zereida, servo de Salomão, e cuja mãe era a mulher viúva, por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanagem, e terraplanando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço, laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. E parece que a gente começa a repetir o tempo de escravidão que o povo de Israel passou. Qual é esse tempo? O tempo em que o povo tinha que trabalhar ininterruptamente para que pudesse enriquecer a Faraó. Salomão chegou a tal ponto na sua perdição e no seu desejo de conquistas que ele coloca jugo pesado e trabalho pesado no povo de Israel. E Jeroboão era alguém de qualidade que servia para estar lá sendo o líder de determinado número de pessoas e forçando as pessoas a trabalharem. Olha onde que chega o coração de alguém que foi piedoso ao Senhor Deus. Olha quem é Salomão agora. E olha quem era Salomão lá no início. Verso 29 ao verso 39, Jeroboão, instruído por Deus através do profeta. E olha o conteúdo da instrução. Deus fala através do profeta para Jeroboão assim: você vai reinar. Você imagina?
Jeroboão era um homem valente, um homem guerreiro, um homem trabalhador, um camarada que estava lá cumprindo o seu papel e vendo todas essas estapafúrdias acontecendo por causa da vaidade do coração de um rei louco. E Deus vira para ele e fala assim: você vai reinar. Olha só, isso se dá por causa da idolatria de Salomão. Quando Deus fala que Jeroboão vai reinar, ele não está falando você vai reinar porque você é especial, porque você é bom, porque eu achei graça aos teus olhos, porque você é um cara diferenciado. Não, você vai reinar porque Salomão pecou. Salomão é idólatra. E eu estou tirando o reino de Salomão. Ou seja, ele não colocou nenhum atributo em Jeroboão e não colocou em Jeroboão no seu coração a certeza ou a vaidade para ele dizer assim: eu vou reinar porque eu sou bom, porque eu sou legitimamente o sucessor. Não, você só vai reinar porque Salomão pecou. Essa é a palavra de Deus para Jeroboão. E olha só, aqui ele segue 5 pontos específicos. Não será agora, Salomão será rei até a morte. Porque ele fala para Salomão: Salomão, o reino já não é mais seu e da sua família. Eu vou reservar uma pequena parte. Vou tirar o reino de você. Mas você vai permanecer rei até a sua morte. Ou seja, não será agora Jeroboão. Salomão será rei até a morte. Segundo ponto. Isso acontecerá quando o sucessor assumir. O que isso significa? Roboão já estava marcado como aquele que perderia o reino. Era decreto de Deus. Soberania divina. Terceiro ponto, Deus dizendo: vou tirar dele e dar a ti. É aquilo que é certeza nos nossos corações. É Deus quem dá, é Deus quem tira. É Deus que dá a vida, é Deus quem tira a vida. É Deus quem levanta homens, é Deus quem derruba homens. Olha só, Roboão vai vir como rei, mas eu vou tirar o reino dele e vou dar para você. Quarto ponto, seja fiel. Olha só que interessante, verso 38 e verso 39, Deus chama Jeroboão e chama ele a responsabilidade. Olha o que ele diz aí, verso 38 e verso 39. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Jeroboão, estou te dando o reino. Agora, seja fiel. Está vendo aqui Salomão? Está vendo essa bagunça? Está vendo essa idolatria? Seja fiel, não vá atrás de outros deuses. Por quê? Porque se você for, eu vou pesar a mão sobre você. Mas se você for fiel, eu vou te dar uma casa estável. Ou seja, Deus está tirando o reino, colocando o reino na mão de um estranho, mas está exigindo fidelidade. E segue o texto aqui no último ponto, verso 40. Por saber de todas essas coisas, Jeroboão tem que fugir para o Egito. Olha aí. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Esse, porém, se dispôs a fugir para o Egito e ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Salomão descobriu o que estava acontecendo, não querendo perder o que tinha, por não ter entendido o que estava acontecendo, que era o próprio Deus que estava fazendo. Nós falamos hoje na escola bíblica, lembram? Quando Deus tira algo de alguém, não tem como você correr atrás, ele tirou. E aqui ele falou de forma bem clara: Salomão, eu vou tirar o reino de você, eu vou tirar o reino do seu filho. Salomão: não, vai tirar não, vou dar um jeitinho aqui agora, vou matar o camarada. O que aconteceu? Deus deu graça e Jeroboão foi embora. Verso 41 ao verso 43 narra a morte de Salomão. Olha aí na sua Bíblia. Quanto aos mais atos de Salomão e tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o reino que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E agora terminamos aqui vendo que Salomão agora morreu e agora vem o reinado de Roboão. Roboão, o sucessor de Salomão. Começa no capítulo 12, verso 1, e nós vamos meditar até o verso 15. A narrativa começa nos mostrando que imediatamente quando Roboão toma o reino,
e é consagrado, ungido a sucessor, do verso 1 ao verso 3, nós temos os primeiros momentos e as primeiras reuniões, as obrigações do reino. Olha o que diz aí a palavra. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe disseram, ou seja, chegamos aqui agora nos primeiros compromissos de Roboão, o novo rei, o jovem rei, e a primeira coisa que nós observamos é que agora ele já chega enfrentando chumbo grosso. Porque Jeroboão sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que o reino seria tirado ali de Roboão, só que ele não sabia como é que isso ia acontecer. Mas ele chegou já e chegou com os 2 pés no peito do rei, com uma pergunta capciosa. E se o rei acertasse a pergunta, talvez não seria daquele momento, mas se ele errasse, ali seria tudo de ruim que aconteceria, como foi que aconteceu. Só que um detalhe interessante, antes de nós lermos o verso 4, nós temos uma questão desafiadora aqui, porque uma questão desafiadora chegou para o novo rei. Quem era o novo rei? Quem era Roboão? Porque o verso 4 é a chave para mostrar quem era Roboão, porque a resposta que ele dá é condizente com a história de vida dele. Olha só, o novo rei, ele é filho das farturas de Salomão. Ele é filho dos banquetes. Ele é filho daquele mundaréu de ouro, daquele mundaréu de mulheres. Ele é filho daquele mundaréu de festas, das bajulações. O rei é o filho, provavelmente, de um dos ou o maior harém do Oriente. Nesse harém de Salomão tinham 700 princesas, suas esposas, e 300 concubinas. Imagina a farra que era aquilo dali, irmãos. Roboão era o filho disso tudo. Quem era Roboão? Era alguém que nasceu, cresceu e se envolveu desde muito cedo nas mais deliciosas farturas da riqueza e do desperdício. Esse era Roboão. Era alguém que teve uma vida muito tranquila, muito boa e muito agradável para o coração de um homem. Tinha tudo o que queria, protegido, cercado, e viveu como um príncipe que era. Agora, olha o verso 4, a pergunta de Jeroboão, para que nós possamos entender qual é a resposta. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha a demanda que Jeroboão trouxe. Perceba o quanto que Jeroboão estava preparado para colocar aquele jovem num baita de uma sinuca de bico. Aqui nós temos uma demanda interessantíssima. Esses dias eu estava vendo um podcast, a doutora Jéssica Campara, ela é doutora em finanças comportamentais. Ela foi entrevistada ali no podcast do Wesley, e ela estava falando de uma condição humana que se desenvolve quando se encontra nessa situação, que é a dessensibilização do ganho e do gasto. O ser humano se torna insensível quando tem, e quando tem muito dentro das suas possibilidades. Por quê? Quando nós nascemos dentro de um lar que se tem algum poder aquisitivo, você já está acostumado com aquilo que se tem. O que você vai querer é sempre mais, ou manter o que tem, ou ter mais. Só que você não tem muitas fontes próprias de prazeres para você construir aquilo, porque você já tem. A única coisa que você não quer e vai lutar desesperadamente é para você não ter, porque o não ter é o que te traz prejuízo. Quando você olha para esse camarada, ele era insensível a tal ponto porque ele tinha muito, muito. E a demanda que Jeroboão trouxe para ele é o seguinte: seu pai nos colocou pesados fardos. E esses pesados fardos fez com que vocês vivessem no luxo que vocês vivem.
Agora, para Roboão, a demanda é essa: tira os pesados fardos, para que nós tenhamos uma carga leve. Só que se você tirar os pesados fardos, na mente de Roboão vinha esse pensamento: se o povo não trabalhar, se o povo não tiver aqui os pesados fardos, como é que eu vou continuar vivendo a minha vida de luxo? Ele se tornou insensível pelo bom da vida que ele viveu. A demanda que Jeroboão trouxe para ele é quase impossível de ser aceita. E é por isso que peso dos duros trabalhadores impostos sobre o povo deveria ser continuado e ele não teria como responder outras coisas. Quais benefícios tinha o rei por causa dessas imposições? Salomão entrou numa empreitada de construções e construções. Salomão, para fazer isso, ele tinha que pesar no povo impostos e muito trabalho. Mas muito trabalho mesmo. O povo tinha que trabalhar muito. Mas para isso tudo vinha festas, farras, mulheres, tudo que o coração pecaminoso deseja. Ele não podia perder isso. O que significa para Roboão perder ou tirar o peso das costas do povo? Perder tudo isso. Ou então diminuir. Eu não posso diminuir porque eu nasci tendo. O ser humano se tornou insensível. Eu não posso perder isso. E aqui apresenta em Roboão algo que nós falamos no início: a idade psicológica dele. Roboão, ele tinha aqui, diz os estudiosos, 41 anos de idade. 41 anos de idade não é uma pessoa nova. Ele era um jovem rei, porque estava no início do reinado. Só que ele tinha uma idade psicológica de criança na sua cabeça. Porque sempre teve tudo que queria. Viveu no fausto o tempo inteiro. E a sua resposta para essa demanda era: eu não vou abrir mão e vocês vão ter que continuar trabalhando, porque eu preciso, vocês têm que alimentar o meu ventre. A idade psicológica, ela afeta tanto quanto qualquer outro problema na vida. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que um amigo meu falou assim, a gente conversando, ele falou: rapaz, fui para casa de um conhecido nosso, rapaz, mas o cara falou a marca do carro que ele estava, o apartamento, as coisas que ele tinha. Falou: rapaz, o homem acorda 11 horas, meio-dia, enche a cara, falou o nome das bebidas, não sei, coisa caríssima, e sai e tal. Aí à noite ele vai para malhar, depois vai para boate, de segunda a segunda, e a vida desse cara é assim. Rapaz, mas tem gente que pode, né? Aí fomos ver a descrição do rapaz. Ele tinha entre 50 e poucos anos, um pouquinho mais para frente, era jovenzinho, camisa cavada, malhadinho, cheio de gíria. Os pais eram investidores da Bolsa de Valores, viviam no litoral, outro país, não sei, e davam para o filho para viver dessa forma até os dias de hoje. Um jovem de 50, 60 anos de idade, que andava de camisa cavada, bermudinha, todo tatuado, piercing, e era um garotão. Tinha seus 50 lá tanto, mas a cabeça tinha 15, 16. Ele não ia crescer mais. E quantos nós não conhecemos assim? Esses dias eu ouvi na conversa de uns amigos, ele falou assim: rapaz, o pai do fulano de tal pegou mais menina do que a gente. O cara é violento. Rapaz, o pai é... Aí você vê o pai, malhadão, roupinha cavadinha, gelzinho no cabelo para trás, um topetezinho, seus 60 e tantos anos, atleta, mas não tinha mais que 20, 18 anos na cabeça. Era o que ele conseguia fazer. E o jovem Roboão, ele devia ter uns 12 anos aqui de idade. Era um bobão. Porque eu não posso perder isso, porque meu ventre vai ficar vazio. Isso arrebenta com o ser humano. Agora olha a diferença que existe. Olha a idade psicológica de Roboão comparada com seu pai Salomão. Seu pai Salomão, ele viveu dentro do palácio. Ele ainda, depois de ser rei, ele conseguiu responder às demandas do Senhor. Mas os erros que eram oriundos do seu pai, ele pegou todos, que eram as muitas mulheres. E aí foi trazendo abismos, abismos e abismos. Mas Salomão também teve uma vida muito tranquila. Viveu debaixo no palácio do rei Davi. E a Bíblia vai falar que Davi não era um pai muito presente. Não era um pai que dizia não para os seus filhos. Salomão viveu uma vida muito regalada. Agora olha a diferença psicológica de Roboão, de Salomão, para o rei Davi.
A Bíblia fala que Davi cresceu nos pastos. Ele não tinha folga. Ele tinha que lutar para fazer com que os negócios do pai fossem para frente, que os animais do pai não fossem devorados por feras. Ele vivia trabalhando. Davi, quando foi ungido a rei, ele não foi ungido a rei chamado para o palácio para viver como um príncipe. Ele teve que viver uma vida fugitiva, fugindo de perigos de morte. Deus preparou um guerreiro. Sabe o que é interessante? Quando você quer criar uma pessoa para ser forte, certa e que glorifique a Deus, trilhe a educação do seu filho debaixo de responsabilidades e dificuldades e que ele escuta muitos nãos. Você quer um bobão? Você quer um palhaço da corte? Você quer uma moça? Crie ele no Fausto. Dá tudo o que ele quer. Diga sim para tudo para que ele for te pedir. Você vai perceber que lá na frente ele vai olhar para pessoas passando fome e vai falar assim: se ele tem que morrer de fome para eu ficar bem, que ele morra. Se ele vê pessoas passando dificuldade, ele vai olhar para essas pessoas e vai falar assim: se eu tenho que ficar bem e essa pessoa tem que passar por dificuldade, que ele morra. Sabe por quê? Ele não quer perder a barriguinha quente dele. Ele foi criado assim. E infelizmente essa é a realidade que acontece dentro das igrejas evangélicas dos dias de hoje, dentro das casas de forma plural no mundo e dentro da igreja. Filhos mimados, crianças de 12 que têm 5 anos, crianças de 18, 20 que têm 10 anos, crianças de 30, 40 que têm 20, 15 anos, crianças de 60 anos que fizeram 20 anos na sua cabeça. Essa é a nossa verdade, infelizmente. Papai e mamãe fez muito carinho, mimou demais, nunca disse não. E aí o filho faz o que quer. Eu exijo que seja assim, tá, papai? Tá bom, filhinho. Mamãe, eu exijo que seja assim. Eu quero assim. Tá bom, filhinha, vai ser do seu jeito. Papai, é assim. Tá bom, queridinho. Irmãos, coloca um cabresto dentro de casa, porque ainda dá tempo. Não cria um bobão não, porque lá na frente essa criança que não vai se tornar mulher ou homem vai prejudicar a vida de muitas pessoas. Seja mais não. Nossos filhos têm que ouvir mais não dentro das nossas casas. O não faz muito bem. O não educa, o não dá limites, o não modela. Olhe para Roboão. Do verso 5 ao verso 11, Roboão faz um ato interessante, porque ele ouviu aqui a demanda de Jeroboão e ele faz o primeiro movimento correto. Qual é o primeiro movimento correto? É buscar conselho com os conselheiros e com os sábios. Poxa, Roboão fez certo. Olha só o que Roboão fez. Capítulo 12, do verso 5 ao verso 11, ele se divide em duas partes, do 6 ao 8, do 8 ao 11. Do 6 ao 8 diz assim, ó: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo como aconselhais que se responda a este povo? Aí agora fala assim, ó: eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atentando falares boas palavras a eles, se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe haviam dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviram. Ou seja, ele faz a atitude certa, faz o movimento certo, mas o coração dele estava longe. O conselho dos mais velhos não coadunaram com aquilo que estava no coração de Roboão. Ele fez de proforma. Eu tenho que ter o conselho dos velhos, não tenho? Eu tenho que ter o conselho dos anciãos, dos sábios? Tenho. Então vou ter. Mas não significa que eu preciso seguir. Não é necessário eu obedecer. Eu simplesmente vou lá e faço. Agora o que ele faz? Ele rejeita o conselho dos mais velhos e vai procurar o conselho dos mais novos. Aí olha o que fala a partir do verso 9. Verso 9 diz assim:
e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Agora a resposta dos jovens. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que te disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe farás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou lamentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Essa resposta dos jovens alegrou o conselho de Roboão, porque demonstração de força. Eu sou rei, eu vou falar isso. Olha só, os conselhos dos jovens amigos eram agradáveis, pois eram compatíveis com os desejos do seu coração. O coração do jovem menino Roboão era: eu sou rei, eu sou forte, eu vou me permanecer no luxo, na fartura, em tudo que meu pai me deu, e eu vou pesar o jugo sobre vocês. Tolo, o jovem rei falando daquilo que estava cheio o seu porco coração. Verso 12 ao verso 14. Ele segue ao povo, porque ele tinha feito a primeira manobra certa, e o povo foi, e agora o povo volta, e ele já está aconselhado. E o verso 12 ele diz assim: veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O resumo do conselho desse jovem era: o que meu pai fez foi pouco. Meu pai foi leve para vocês. O que meu pai fez foi muito pouco. Meu pai foi leve para vocês. Eu serei muito mais pesado que meu pai. Eu serei muito mais intenso que meu pai. E por último, eu usarei escorpiões no lugar de açoites. Eu serei venenoso. Eu serei sorrateiro. Eu serei como aquele bicho que anda no deserto, que você não consegue detectá-lo, mas uma picada dele pode te matar. Eu serei venenoso. Meu pai foi bom, ele açoitava. Eu vou picar como escorpiões, eu vou matar. Esse era Roboão. Olha o peso da resposta de um tolo jovem. Agora, o interessante é que o narrador deixa bem claro que tudo isso aconteceu vinha do Senhor. Verso 15, diz aí: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Responsabilidade humana, soberania de Deus. O rei foi duro. Por quê? Porque ele era tolo, era um jovem. E o rei foi duro porque Deus havia determinado. Essa é a narrativa, capítulo 11, capítulo 12. Mas como essa narrativa nos ensina? Porque nós estamos olhando em tônica o perigo da jovialidade. E esse perigo que chega a nós. Nós temos aqui 5 pontos nessa narrativa que nos instrui o que está acontecendo, e nós temos que pegar essas demandas e aplicar no nosso dia de hoje. A primeira demanda é essa aqui, ó. No capítulo 11, vemos Salomão. Algo deve nos chamar muita atenção. Olha, Salomão viveu tranquilidade, desobediência, idolatria e bigamia. E todos esses atos estão divorciados de Deus. Aquele que começou bem nos caminhos do Senhor, viveu em tranquilidade, desobediência, idolatria e bigamia. E todos esses estão divorciados de Deus. Salomão não erra contra Deus estando sob tudo isso. Não. Salomão erra quando praticou os seus primeiros atos. Salomão não errou quando estava lá com as 700 mulheres. Não, não foi esse o erro de Salomão. Salomão errou quando casou com a princesa egípcia. As 700 mulheres são consequências. As 700 mulheres são consequências.
Meus irmãos, o que nós devemos entender é que nós erramos, não é no volume da nossa prática, nós erramos quando nós começamos a pecar contra Deus. Parece que nós temos um termômetro para falar assim, não, eu estou bem, eu estou fazendo menos do que fulano está fazendo, eu estou fazendo pouco. Não, queridos, Deus não tem régua para medir pecadinho, pecadão. A única coisa que Deus está exigindo é, não peques, não faça, não vá, não permita. Aonde que Salomão errou? Ele começou errando lá atrás. 2 ensinos nos alcançam hoje. Nós devemos nos afastar das práticas pecaminosas, pois elas nos afastam de Deus. Mentira, raiva, ira, violência, adultério, roubo, fofoca. Deus não se agrada disso. Nós devemos nos afastar dessas práticas, porque elas são perigosas. Elas nos afastam da presença de Deus. Salomão, quando chegasse ali no finalzinho da vida dele, com certeza ele pôde fazer isso. Ele deve ter olhado para trás, no seu íntimo. Caramba, eu vacilei, foi lá atrás. A palavra estava escrita. Eu só tinha que fazer. Mas eu desejei demais esse mal. Segundo ponto que nós devemos observar. Eu não estou errado ou afastado de Deus quando estou no fundo do poço. Mas sim quando penso em me jogar lá de cima. Eu não errei, o meu precipício não é no fundo do poço. O meu erro é quando eu estou lá na boca do poço e vejo que eu vou cair e me precipito de lá. Esse é o meu erro. Meus irmãos, o pecado está aqui na sua frente, desvia dele. Porque depois que você se entregar a essa prática pecaminosa, você não vai parar mais. O seu erro não vai ser os desdobramentos desse pecado e o fundo do poço que você para por causa dele. Não, o erro é aqui. Para aqui. Tiago fala muito bem sobre isso. Capítulo 1, verso 12, acho que até o 15, se não me falha a memória. Quando vem na sua mente, atropela o pecado. Porque depois que ela veio para cá, ela dá vazão. Aí você entra na prática. Você está se prendendo ao olhar a outras mulheres? A Bíblia é muito bem clara, arranca teu olho. Você está praticando outras coisas erradas, fazendo coisas arranca a mão, arranca o pé. Amputação total, para antes de viciar no pecado. Mas o reino é muito grande. Salomão era muito rico. Estava cercado de muita coisa boa. Para que perder tempo parando? Eu tenho muitas possibilidades. Se eu não me engano é Gonzales, quando vai tratar sobre a história da igreja, aí ele vai falar sobre os papas. E os papas, muitos deles tinham um espírito de renovação, de fazer a igreja voltar à palavra, porque já havia se perdido. Mas quando estava assunto no trono do poder, para que palavra? Para que arrumar briga com o sistema todo? Não precisa. Vamos continuar. Já se perdeu, já degringolou, vamos continuar. É isso, irmãos. Para quê? Para quê? Vamos continuar. Não, irmãos, para, antes que você cometa o primeiro. Se Salomão tivesse feito isso, talvez não teríamos esse resultado. O segundo ponto aqui é que no capítulo 12, aprendemos com Roboão que devemos estar preparados e devemos preparar também nossos filhos para que as obrigações mais simples e também as que são as mais complexas das nossas vidas, elas chegam e às vezes elas chegam de forma inesperada. E quando ela chegar, ela vai nos chamar a exigência de uma resposta correta diante de Deus. Se você não estiver preparado e se você não for fazer o que é certo, você vai quebrar a cara. Olha só, Jeroboão questionando a Roboão. A infidelidade e pecaminosidade de Roboão começa cedo. Ele não vê o pai cumprindo as escrituras e nem era um cumpridor das escrituras. Depois, anota essa referência, Deuteronômio 17, do verso 8 ao verso 13, e Deuteronômio 17, verso 18 ao verso 20. Aí você vai começar a entender por que Roboão errou cedo
E o erro dele não se dá simplesmente ali naquele ato. O erro dele começa em não ver o pai fazendo o que tinha que fazer, e ele não fez, porque tanto um quanto o outro eram relapsos diante de Deus. Olha o que diz a palavra aí, Deuteronômio 17, do verso 8 ao verso 13. Diz a palavra assim, do verso 8 ao verso 13. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao local que o Senhor teu Deus escolher. Deus está falando, não julga, não se precipita. Para e vai para um local que o Senhor te determinar. Agora olha o verso 9. Virás aos levitas, sacerdotes, e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandato da palavra que te anunciaram do lugar que o Senhor te escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Roboão conseguiu fazer até tal ponto. Olha o que fala aqui em Deuteronômio. Chegou uma demanda difícil para você, né? Chegou. Você que é juiz, você que é rei, você que é responsável. Não julgues. Vai a um local que o Senhor determinou que você fosse. Procura os levitas sacerdotes, o juiz, expõe a eles. E eles vão te instruir segundo a vontade do Senhor. Ok? Jeroboão fez. Você fala assim, pastor, Jeroboão fez. Tá certo. Ok, só que agora olha o que fala a partir desse texto, a partir do verso 10. E farás segundo o mandamento da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem. Farás da sentença que te anunciarem, não te desviará nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir o Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e jamais se ensoberbeça. O que agora diz a palavra do Senhor? Foi, te falaram, ouviu, siga reto, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque o levita sacerdote e o juiz servem a Deus, e o que eles vão falar para você vem do Senhor. O conselho desses homens vem do Senhor. Você que está fazendo o juízo, não escolha outra opção, faça o que ele está fazendo. Aí nós olhamos para o texto de Roboão e vemos um homem que procurou conselho. Mas o que ele fez após ser aconselhado? Rejeitou o conselho. E o que o Senhor está falando aqui? Esse homem deve ser morto porque ele é soberbo. O que o Senhor Deus está fazendo? Eu estou deixando alguém para ser juiz e julgar causa em Israel, mas eu não estou deixando alguém ser juiz e julgar causa segundo o seu coração. É segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Segunda demanda, verso 18 ao verso 20. Diz assim: e o terá consigo, e nele terá todos os dias. Verso 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o fará consigo, e nele terá todos os dias, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que se aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para o cumprir. Olha o que Deus está falando e determinando. Você vai reinar, você vai julgar Israel, você em demandas difíceis vai procurar sempre o sacerdote, sempre o levita sacerdote e os juízes, para ele te auxiliar. E outra coisa, você vai pegar e vai fazer uma cópia, um compêndio da lei e vai colocar do lado do seu trono. Essa lei você vai ler todos os dias da sua vida, para que os seus atos e a sua vida sejam consoantes à palavra.
Só que observe um fato interessante: Salomão já tinha perdido isso há muito tempo. Salomão tinha o maior reino do Oriente. Ele tinha muita coisa para fazer. Ele não podia perder tempo mais com a lei do Senhor. Salomão, ele estava preocupado com as enormes construções. E os filhos? Filho não via Salomão mais parado lendo lei. Filho não via mais Salomão se dedicando a ouvir os sábios, os velhos, os sacerdotes. Salomão via Salomão, os filhos viam Salomão no luxo, no falso. O que deveria ser Roboão? Um tolo, um menino de 41 anos de idade, que dizia para si mesmo: eu não preciso disso porque papai não precisou, papai era rico e próspero e todo mundo admirava papai, eu vou ser igual papai. E foi igual papai. Só que Deus quebrou ele no meio, bem no início. Sabe o que isso nos ensina hoje, irmãos? Devemos viver vida de oração e meditação na palavra de Deus. Aqui não tem rei, não tem juiz, mas todos nós temos a palavra do Senhor que deve estar conosco o tempo inteiro, para que nós possamos ler a palavra e meditar na palavra do Senhor. Nós temos que orar todos os dias pedindo graça ao Senhor Deus, para que nós possamos ser orientados e direcionados pelo Espírito Santo. Segunda coisa, devemos nos cercar de velhos piedosos e sábios. Cabelos brancos, sábios, tementes, servos, homens com uma vida ilibada. Devemos nos cercar dessas pessoas de velhas, sábias, tementes ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor trará palavras de sabedoria e direcionamento através dessas pessoas. Terceiro ponto, devemos estar sob o pastorado fiel à palavra do Senhor. O Senhor apontou para os levitas, sacerdotes e para os juízes, que deveriam ser fiéis ao Senhor. E o sacerdote, ele não iria falar aquilo que apeteceria o coração deles. Eles iam falar: olha, segundo a palavra do Senhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele tinha que seguir isso. Hoje é sine qua non que nós estejamos sob um pastorado fiel à palavra, não a denominações, de forma nenhuma denominações, a palavra. Porque um pastor que é fiel à palavra, ele não vai te empurrar doutrina de denominação, costumes de denominação e práticas que possam ferir a palavra e deixar a palavra de forma duvidosa para que você tropece. Fiel à palavra de Deus. E por último, devemos buscar aconselhamento bíblico. Devemos procurar sempre estar conhecendo mais e perguntando: conselheiro, me ajuda em relação a essa demanda, fala para mim em relação a isso, me ajuda, me aponta, me esclarece, por favor, fala o que eu preciso escutar, não fala o que eu quero escutar, porque, irmãos, o que nós queremos escutar é perigosíssimo. É perigosíssimo. No capítulo 12 ainda, é o terceiro ponto, estamos acabando. O conselho dos sábios mostra-nos duas verdades importantíssimas. Muitas vezes o que precisamos está bem na nossa cara. É a primeira verdade que o conselho dos sábios nos mostra. Boa parte das vezes o que nós precisamos está na nossa cara, Kenneth. A gente não precisa procurar muito. Está debaixo do meu nariz, né, Maria? Como falava. Está debaixo do seu nariz, fulano. Está aí, a verdade está aí. Você está procurando por quê? Você sabe. Tem um livro, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Recomendo a leitura, muito bom. Esses dois conselhos dos sábios se encaixam em 2 parágrafos do livro do Christian Barbosa. Ele fala da seguinte forma, e eu abro aspas: a maior parte do que procuramos está bem na nossa frente. Homens gastam mais tempo para achar. E verdade, não adianta, as mulheres são mais rápidas. Mas todos perdemos tempo localizando informações que já temos. Já sabemos onde está a informação, mas a gente quer bater cabeça. Você quer ver como é que acontece isso aqui? A maioria das vezes sabemos o que devemos fazer. Está na cara, mas não desce para o coração. Optamos pelo errado. Está na cabeça. Eu sei que tem que fazer, mas não desceu para o coração. Se não desceu para o coração, não se tornaram atos. Se não tornaram atos, eu vou continuar na prática do pecado. Você quer ver um exemplo? Isso é muito comum.
Vocês já repararam, as pessoas chegam para você com as demandas mais capciosas e pecaminosas. Ah, fulano, eu fiz tal coisa, mas é porque o fulano fez isso. A pessoa quando faz isso, fala desse jeito, é porque ela quer escutar que a pessoa fala assim, não, mas você está certa, eu também faria, eu não aguentava isso não. E aconselhamento eu escuto muito disso. Pastor, eu tive que tomar tal atitude porque o fulano fez isso, acredita? É como se dissesse assim, você é obrigado a concordar. Eu falo assim, não, você está certinha. Você está certinho. Continua o seu caminho que você vai ver onde é que você vai parar fazendo isso. Você está certinho. Irmãos, está debaixo do nosso nariz. Aquele jovem estava com a verdade na sua cara. Ele preferiu seguir o seu coração podre, porco, juvenil, que estava no mundo da lua. Eu sou rei. Eu estou agora sentado no trono, eu posso. Mas não, Deus não ia deixar isso passar. O segundo ponto aqui do conselho desses anciãos, eu abro aspas também, que o Christian Barbosa fala assim, ó, no começo de 2018, a irmã de Mark Zuckerberg esteve no Brasil para um evento de empreendedores. Eu tive a oportunidade de jantar com ela, e uma das coisas que ela, ex-diretora de marketing do Facebook, mais destacou foi a necessidade de desligar das redes sociais para focar naquilo que realmente é importante. E para ela, o que era importante, como ela expôs, família, amigos e tempo pessoal. Se aquele jovem rei tivesse esquecido da sua rede social, provavelmente ele não teria uma fonte pecaminosa para inflar seu coração. Percebe? Ex-diretora do Facebook, ela fala assim, é necessário que nós nos desliguemos um pouquinho das redes sociais para nós focarmos no que realmente é essencial. Se esse conselho tivesse vindo lá atrás, lá para aquele jovem e falasse assim, não se junte a essa rede social que você tem, ela é perigosa. Nós sabemos que muitos de nós acessamos, tem coisas boas ali. O problema é que as redes sociais em demandas essenciais, elas não vão trazer respostas que nós precisamos. Com isso eu quero ser peremptório com vocês. Jovens, não procurem jovens para vocês conversarem das demandas essenciais da vida de vocês. Não tem nada para sair dali. Irmãos, não procurem jovens para instruir vocês, não tem nada para sair dali. Jovens, procurem os velhos. Procurem um pastor que ainda está sendo fiel à palavra. Irmãos, para de escutar pregação de pastores jovens, crianças, irmãos, crianças. Parem de escutar teologia de meninos jovens, pelo amor de Deus, não tem nada ali para vocês. Roboão já estava debaixo do peso da determinação de Deus, não tinha como fugir dali. E Roboão tinha jovens que nasceram no falso, que viveram com ele, que alimentaram o coração pecaminoso dele. É certo que Deus faria de outra forma, mas tinha o combustível jovem do seu lado. Fujam da jovialidade, igreja. A maioria das vezes, o que é essencial, eles não vão passar para vocês. Por que desse sermão? Por que desses 2 domingos? Porque a igreja está cheia de jovens instrutores. Não, como falei no primeiro domingo, de forma nenhuma a gente diz que jovem não tem local na igreja, ou discrimina, ou está depreciando o jovem. Pelo contrário, jovem, vós sois fortes, mas o jovem está aqui para escutar. O jovem está aqui para crescer, o jovem está aqui para aprender, o jovem está aqui para entender das coisas que estão acontecendo, aprendendo com os mais velhos. Se for o contrário, irmãos, é pedra de tropeço, é tombo. Triste é quando você chega no local e vê um pastor bem jovenzinho lá na frente, que é o pastor da igreja. Triste é o local onde você vê uma igreja formada só por jovens. Não pela tristeza de você falar que é uma igreja que está no local perdido, mas são jovens pastoreando jovens. Rapaz, o que vai dar de escândalo ali não vai ser pouco. E nós temos presenciado isso com uma frequência enorme, enorme. Igrejas grandes de jovens pastoreando jovens. O que é comum nessa igreja? Adultério, brigas, fofocas, mentiras,
Escândalos, escândalos, escândalos e mais escândalos. Jovem, faça como Maria. Procure os mais velhos, assim como Maria procurou Jesus, vai ouvir. Dedique do seu tempo para ficar com o mais velho, escute o mais velho. Pare de falar. Pare com a síndrome do brasileiro. O brasileiro, ele terminou a primeira série, saiu do prezinho, terminou a primeira série, ele tem que ter a opinião dele. Quem quer ouvir sua opinião? Vai ouvir, vai aprender, vai crescer. Irmãos, vocês que estão tendo cabelo branco, vocês que são pais, são avós, sejam prudentes, sejam pudicos nesse ponto. Não permitam que seus filhos, e não permitam que doutrinas joviais entrem na casa de vocês, senão vai ser tropeço e engano. E aí, irmãos, vai ser igual Salomão. Depois que está com 1000 mulheres, ele se pergunta: onde é que eu errei? Lá na primeira. Aí já era. Por último, antepenúltimo, devemos fugir da vida boa e fácil, pois ela nos acomoda e nos prende em tempos infantis. Roboão, a possibilidade de ficar sem aquilo que ele viveu na infância fez dele insensível com o povo, o que agora estava sob o seu reinado. Fujamos da vida fácil. Eu tenho ouvido, se tornou rotina dentro da igreja evangélica, uma frase que é perigosa: eu quero agora viver só viajando. Eu quero ganhar na Mega Sena, eu vou viver só curtindo. Eu quero agora só viver na vida. Eu quero ser rico. Quero ter uma vida boa. Para quê, irmãos? Onde na Bíblia mostra que Deus está te dando uma vida boa desse ponto? Você tem que ser produtivo. Você tem que procurar trabalhar. Você tem que procurar desenvolver trabalho, ocupação. Deus não te chamou para você ter essa vida boa, não. E criou-se uma fábula dentro da igreja evangélica, é essa: abençoado é quem tem uma vida boa. Abençoado é o fulano de tal que é rico, é a fulana de tal que tem condições, é a mulher que estava no programa tal que é a mais conceituada do mundo. Hoje status é a Anitta, que é a mulher mais sexy do mundo. Quem está em status agora é o Elon Musk, quem está isso é o fulano. Você fala: meu Deus do céu, essa é a nossa referência? Esse é o padrão de vida que eu quero? Aí você pergunta: e Jesus? Quem é esse? Não, padrão de vida é a Sasha. Padrão de vida é a Angélica, é o Luciano Huck. Você fala: rapaz, mas eu sou crente. O meu padrão de vida é Cristo. Cristo falou assim: eu trabalho até hoje, o Pai trabalha, eu trabalho, nós estamos trabalhando. Não pode pegar espiga, não pode. Não, meu filho, a vida é trabalho. A vida é luta, irmãos. É levantar cedo, é dormir tarde. É você entender que economia é a administração do que é escasso. Ninguém tem uma impressora que fica imprimindo dinheiro e não acaba o dinheiro nunca. Isso é mentira, irmãos. Isso não existe, irmãos. Quer dizer, deve existir para alguém. Eu não acessei isso, mas não existe isso. Aí você vê o cara falando assim: rapaz, eu comecei a operar na bolsa ontem, eu estou ganhando 100 mil reais agora. Eu comecei ano passado, olha aqui meu patrimônio. Aí ele filma uma ilha, tira foto de uma BMW, tira foto de um aviãozinho. Se você quiser, só arrasta para o Saiba Mais que eu te ensino. Aquele mundo de crente lá. Fala: não, eu vou viver isso. Irmãos, pelo amor de Deus. Isso é síndrome do Peter Pan. Não, eu tenho uma saúde que até hoje eu não sei o que é uma dor de cabeça. Eu vivo assim, eu vivo assado. Aí você vê os crentes indo atrás dessas pessoas, você fala: meu Deus, onde que existe isso, irmãos? Isso é mentira, irmãos. É mentira, isso não existe. Não existe vida fácil para ninguém. As mulheres têm que acordar todo dia de manhã, têm que arrumar cabelo, têm que escovar os dentes, têm que passar batom, têm que fazer maquiagem, porque borra durante a noite, vai amanhecer esquisita mesmo. Não tem mulher que dorme bonita e acorda bonita, não. Isso não existe. Aí você olha para as propagandas e você fala: as irmãs da igreja, você fala: meu Deus, isso não existe, irmãos. Tem uma mulher que acorda todo dia bonita. Essa eu posso falar.
Deus, é valorizado. É muito amor. Rapaz, isso é nosso, irmãos. Ai, porque eu vou ser rico, eu vou ser magro. Meu irmão, vai ter dia que você vai engordar, vai ter dia que você não vai ter dinheiro na conta. Isso é normal. Mas não, a gente entrou numa onda de enganação, que eu vou falar uma coisa para vocês. Roboão estava enganado, ele era um tolo. Era um bobão, era um meninão de 41 anos de idade. Aqui tem gente de 10, de 8, de 1 ano, de poucos meses. Tem gente de 50, de 60. Irmãos, não sejamos bobões não, pelo amor de Deus. A vida é luta, é trabalhoso, briga, dificuldade. Vai ser assim até o último dia das nossas vidas. O Senhor não veio aqui para nos dar vida mansa não, Ele nos deu vida eterna. É diferente. Roboão não poderia viver sem as festas. Roboão não poderia ficar sem os luxos do palácio. Roboão não poderia ficar sem experimentar as glórias que o pai teve. Preste atenção nisso aqui. As dificuldades da vida sem uma orientação bíblica produz revolta. As dificuldades da vida sem orientação bíblica produz revolta. Uma vida regalada e fácil produz indiferença. O outro está passando dificuldade e aperto. Eu quero que ele se exploda. Quero que ele morra. Quero que ele sofra. Eu não tenho nada a ver com isso. Por último, o quinto ponto: equilíbrio no amor. Mais uma vez, Warren Wiersbe, e aqui eu vou parafrasear o que o irmão escreveu. Ele diz assim, eu abro aspas: os jovens deixam os pais e o pastor mais próximos do presente. Os pais e o pastor deixam os jovens mais próximos do passado. Os jovens não aproximam do que é atual. Muitas das vezes nós temos que olhar para muitas coisas que não são daquilo que apetece o nosso coração por causa dos nossos jovens. E até em diálogos com os jovens nós aprendemos coisas novas quase todos os dias. Eles nos atualizam. Mas nós colocamos os nossos filhos, os nossos jovens no passado, falando das coisas antigas, falando de Deus, falando das grandes coisas que a Bíblia ensina. É uma troca de amor. Ensine o seu jovem a te instruir sobre o presente. Ensine o seu jovem sobre as coisas do passado. E sejam abençoados. Sejam fontes de bênção para os filhos de vocês. E sejam fonte de bênção para todos os jovens que estão espalhados pela face da terra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Rogamos a Ti graça, misericórdia e pedimos perdão pelo que fizemos até aqui, Senhor. Que o Senhor mesmo continue nos instruindo e nos ensinando, nos dando graça para que possamos fazer o que é certo e nos desviar dos maus caminhos. Como diz o salmista no Salmo 34, desvia do mal e faz o bem. Essa é a nossa obrigação. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém.